Olá, senhores eletrônicos! Mais uma vez aqui no canal Análise Lógica de Circuitos Eletrônicos. Professor Gustavo Cariello, trazendo aqui para vocês, nesse seriado gratuito de transistores, mais um circuito de polarização de um transistor PNP. Esse circuito é composto pelos seguintes componentes: R1 de 1K, R2 de 212K, o capacitor C1 em paralelo com R2, R3 de 194K, um diodo do tipo Zener de 5 volts ligado na base do transistor, ele está em paralelo com o resistor R3, resistor R4 de 2K e o nosso transistor PNP de ganho beta informado em 200. No caso, se desejássemos utilizar para formar o nosso raciocínio. Então, seguindo, o que é importante observar aqui antes de começar a raciocinar no circuito? Inicialmente, o primeiro passo da análise é tomar as tensões sobre cada componente. Sobre R1, nós temos uma tensão de 10 volts. Sobre R2, nós temos uma tensão de 10,6 volts. Vou colocar aqui 10,6 volts. Sobre C1, nós temos da mesma forma uma tensão de 10,6 volts, pelo fato de estar em paralelo com R2. Em R3, nós temos uma queda de tensão de 19,4 volts. Sobre R4, nós temos uma tensão de 20 volts. Sobre o Zener, nós temos uma tensão também de 19,4 volts. Sobre a junção emissor-base, vou colocar aqui para dentro, uma tensão de 0,6 volts. E sobre a resistência interna do transistor, vou desenhar ela aqui um pouquinho para fora, nós temos uma DDP de 0 volts. Então, pessoal, esse circuito é bastante interessante, como nós podemos ver. Essas tensões retidas nos componentes vão nos auxiliar a determinar qual é o componente suspeito. O segundo passo é visualizar a circulação de corrente no circuito. Nesse circuito, a polarização do transistor deve acontecer pela corrente circulante em R1 em direção à junção emissor-base do transistor, para que seja drenada via R3 e parte drenada via Z1, que é o nosso Zener. A tensão nesse Zener deve ser estabilizada em seu cátodo. Não podemos esquecer disso. Ao circular essa corrente entre emissor-base, as tensões de emissor e de base ficam definidas de acordo com a configuração do divisor resistivo e a tensão de Zener desse diodo. Vejam que precisamos atentar para o fato de que, ao ser polarizado, esse transistor passa a oferecer uma resistência diferente de infinito entre emissor e coletor. Então, mesmo havendo essa divisão da corrente no emissor, quando chega na junção emissor-base, nesse método, nós podemos considerar uma malha série formada por R1, resistência interna do transistor, entre emissor e coletor, e R4. Devemos sempre lembrar que no circuito série, em qualquer circuito série, a corrente que circula será sempre a mesma em cada componente. Outra coisa básica que não podemos nos esquecer na análise lógica: o circuito em bom funcionamento não deve haver circulação
nos capacitores C1 e C2. Agora, vamos formar o raciocínio ao observar as quedas de tensão nos componentes, assim como as tensões medidas nos pontos em relação à nossa referência negativa, ou nosso terra. Podemos afirmar que está havendo circulação de corrente pelo resistor R1, também pelo resistor R4 e, naturalmente, pela resistência interna entre emissor e coletor. Isso porque está circulando uma corrente de polarização entre emissor e base. Também é possível dizer que essa polarização entre emissor e base está sendo feita pelo fato de que o resistor R3 está drenando uma corrente para o negativo com a ajuda de R2, que envia corrente diretamente para ele. Outra observação é que a tensão de emissor do transistor é a mesma tensão de coletor, indicando que entre emissor e coletor existe uma resistência de 0 ohms. Praticamente um fio está acontecendo aqui entre emissor e coletor do nosso transistor PNP. Então, para a gente construir o raciocínio lógico e indicar qual o componente suspeito, é preciso saber responder às seguintes perguntas. Primeiro, esse transistor está saturado entre emissor e coletor? Ou é um curto entre emissor e coletor? Segunda, há um erro de projeto nesse circuito? Terceiro, deveria existir uma tensão de 19,4 volts na base desse transistor? Quarta, está circulando uma corrente no diodo Zener? Quinta, os capacitores estão influenciando na tensão de base? Sexta, como o circuito deveria estar funcionando? Bem, considerando as tensões existentes na base do transistor, configurado com um Zener de 5 volts nesse ponto de base, tendo a tensão de 20 volts no emissor e 20 volts no coletor, esse circuito se encontra claramente com um defeito. Esse defeito é muito interessante que temos aqui, pessoal. Agora, pausem o vídeo. Eu gostaria que vocês respondessem para si mesmos essas perguntas que foram feitas anteriormente e postem aqui nos comentários as suas respostas. A minha resposta é a seguinte: para que na base do transistor exista uma tensão de 19,4 volts e no coletor uma tensão de 20 volts, claramente o diodo Zener deve estar aberto, porque não está estabilizando a tensão de 5 volts em seu cátodo. Isso está provocando uma forte corrente circulante entre emissor e base, fazendo com que o transistor entre na região de saturação, uma resistência de 0 ohms, retendo uma tensão de 0 volts entre emissor e coletor. Então, senhores, fico aqui aguardando seus comentários para que possamos analisar e desenvolver o raciocínio lógico juntos sobre esse circuito. Se você gostou, dê o seu like, se inscreva no canal e compartilhem o vídeo. Deixe também o seu comentário e sugestões, pois é de grande importância para nós. Esse é o 6º vídeo do seriado Análise com Transistor Bipolar, seriado grátis disponibilizado aqui no canal para vocês. Obrigado e até a próxima aula.